A KTO é a melhor casa de apostas do país, é a nossa, pode ser a sua também. Tem link na descrição do vídeo, te registra lá. Vai de boas, na responsa. Vai pra brincar e te divertir. Site para maiores de 18 anos e agora vamos pro corte. Sabe que o jogo contra o Bahia, né, quando a gente estava ainda no pré-jogo lá na minha jornada, começa a ir lá pelas tantas, o Diogo pergunta assim, Bagé, o que pode ser o problema do Grêmio contra o Bahia, né? E aí, claro, a gente vai pelas questões óbvias, né? Olha, não ter o Arthur é um problema, o Grêmio sem o Arthur, ele encontra mais dificuldades porque o Arthur é um facilitador. Mas vamos falar um pouco do Bahia, Diogo. O Grêmio tem que se preocupar, por exemplo, com o Ademir, porque o Ademir é um jogador de drible, de velocidade, e que o Bahia usa muito ele, principalmente quando joga dentro de casa. É sempre complicado jogar. Eu tenho trauma da Fonte Nova, porque as experiências últimas que eu tive com o Grêmio lá sempre foram muito ruins e muito parecidas. Então tinha uma questão meio óbvia. Aí começa o jogo. Quando começa o jogo, com 3 minutos tu toma um gol, e já tinha com esses 3 minutos 2 ou 3 investidas do Bahia, justamente às costas do Marlon e no lado que estava o Kahneman. E todo gremista ama o Kahneman. E eu sou um dos caras que quando o Kahneman estava no banco, eu fiz campanha que o Kahneman voltasse para o time do Grêmio. Só que a gente tem que separar essa parte do jogador para a parte do ídolo. Não é isso que está em discussão. A idolatria a gente não discute. O Kahneman fez um jogo lamentável, foi um jogo melancólico do Kahneman e ele foi exposto. Por quê? Porque o Mano, e devia ter entendido, porque o Mano está ali para isso. Embora o Mano parece que não sabe. Outro dia ele citou até que ele foi técnico da seleção. Mano, o Diniz foi técnico da seleção, o Paçoquinha foi técnico da seleção, o Candinho foi técnico da seleção, o Rapadurinha foi técnico da seleção, o Leão foi técnico. Tem um monte de gente que não era para ter ido lá e foi. E talvez tu também tenha sido um desses. É um técnico com histórico no futebol, mas que não era técnico para a seleção. Mas na semana passada, quando estava na boa, ele inclusive fez questão de lembrar isso, né? Mas vamos lá. Aí o Kahneman está sendo exposto. E com 9 minutos acabou o jogo. Com 9 minutos teve o segundo gol do Bahia. E não fosse o Gabriel Grando, teria sido muito, muito pior, muito mais salgada essa fatura. Porque o Grando fez 3, 4 defesas assim que não tinha como fazer. E ele fez. Aí o que a gente pensa? Bom, agora vai para o intervalo, o que o Mano vai fazer? O Mano vai tirar o Kahneman, porque o Kahneman está irreconhecível. Ele tem um quarto zagueiro ótimo no banco. Ele vai botar o Wagner Leonardo. É uma peça por outra, mas ele precisa fazer esse reajuste. Outra coisa, atenção, eu estou fazendo um pedido para os conselheiros do Grêmio. Conselheiro é um cargo tão importante, eles brigam tanto. O Marcelo Marques, por exemplo, em determinado momento foi afetado pelas brigas dos caras que queriam entrar no conselho do Grêmio. De lista para cá e lista para lá. É tão importante e tem algumas coisas que passam despercebidas pelos senhores conselheiros. Tentem investigar o que acontece com o Cuéllar, porque não é normal. Não é normal. O Cuéllar chegou aqui no final de janeiro. Nós estamos já na parte final do mês de outubro e o Cuéllar não tem condição de jogar 90 minutos. Eu vou refrescar a cabeça de vocês sobre isso. O Cuéllar joga o Grenal, depois ele fica fora contra o Botafogo, ele fica fora contra o Vitória, ele fica fora contra o Santos, ele fica fora contra o Bragantino. Aí ele fica fora 4 jogos e vem uma parada FIFA. E obviamente ele não joga. E quando ele volta, ele ainda não está pronto. Porque contra o Juventude ele não pôde começar como titular, porque ele ainda não tem a condição. Ontem ele se arrastou em campo, o que deu. Ele não tem condição de praticar futebol em alto rendimento. E talvez seja por isso que nós ganhamos a parada do... porque o Flamengo queria, porque o Fluminense queria, a seleção brasileira queria naturalizar ele. Mas só nós que ganhamos. Talvez justamente por isso. Mas ninguém vai investigar o que está acontecendo. Por que ele não tem... Quem é que está errando no Grêmio? Porque já trocou médico, já trocou preparador, já trocou treinador. Aí a gente tomou 2 no primeiro, 2 no segundo. O Bahia passou o carro. Eu acho que teve um momento que o Rogério Ceni até deve ter dito, cara, vamos dar uma segurada agora porque os caras começaram a brincar. Tem uma bola que o jogador do Bahia mata no peito como se estivesse na altinha da beira da praia. Ele dá 2, 3 passos carregando a bola no peito. E os jogadores do Grêmio olhando. O quarto gol é um gol que a gente não pode tomar no campeonato do colégio. Quando tu tá jogando a 4ª contra a 8ª série, o Kahneman protege, o Grando indeciso, o João Lucas no lado, vem o jogador do Bahia, dá um toquinho e faz o 4º gol. Foi um fiasco e foi só o Bahia, não foi o Flamengo, não foi o Palmeiras. O Mano Menezes não entendeu nada do que ele tinha que fazer. E quando ele vai fazer uma mexida, ele mexe de forma exagerada num time que já tinha muitas mexidas no próprio time. Não, mas é só o Arthur. E ele justificou dessa forma. Ele disse... Não, é que realmente sem o Arthur a gente volta a ter uma realidade que inclusive não queríamos mais ter, que é brigar pela zona do rebaixamento. Mas espera aí, mano, e contra o Flamengo não tinha o Arthur? O Grêmio conseguiu empatar com o Flamengo fazendo gol no Flamengo dentro do Maracanã. O grande problema é que o Mano rifou o jogo. Quando o Mano vai no final do jogo contra o São Paulo e manda, dá ordem pro Dodi forçar o cartão, e ele assume isso ontem sem assumir. Ele rifou o jogo.
Eu vou limpar a ficha de todo mundo, eu vou descansar Arthur e companhia, porque o meu problema é o Juventude na semana que vem. E se não ganhar do Juventude, mano? Mas daí se ganhar a Juventude, volta tudo a boa. O jogo passa ontem do primeiro ao último minuto pelas mãos do Mano Menezes. E aí na coletiva, quando ele poderia explicar, foi determinado que tinham só 4 repórteres lá, 2 da RBS, a Rádio Mortal e o meu canal. Aí podia fazer uma pergunta só, que era para não dar tempo de ter que se explicar. Sabe? Foi do primeiro ao último minuto. O vexame de Salvador fica todo na conta do Mano. Diogo. Eu fico tentando entender o que o técnico Mano Menezes pensou pro jogo contra o Bahia. E quando eu começo a pensar, eu fico um pouco mais preocupado ainda. Porque, tudo bem, o Grêmio tinha 15 desfalques. Ok, tranquilo, né? Um problema. O que a gente vai fazer? Né? 15 desfalques não é fácil. Beleza, aí com 5 minutos, 6 minutos, o Marcos Rocha sente a coxa. Faz parte, é do jogo. Mas aí eu volto um pouco antes, né? 1 hora antes da bola rolar. Sai a escalação oficial do Grêmio. A escalação oficial do Grêmio, ela tem o seguinte desenho. O melhor zagueiro tá de volante. O parceiro dele tá no banco de reservas. O cara que ganhou a oportunidade e mostrou futebol foi pro banco de reservas. Então assim, por que o treinador escolhe o pior? Vamos se defender contra o Bahia. Beleza, vamos se defender contra o Bahia, faz parte, né? Fora de casa, jogo na Fonte Nova, o adversário precisa dar um resultado depois de perder o clássico. Tranquilo. O que eu não vou fazer? Não vou mexer na minha defesa, que é a melhor coisa que eu tenho. Aí do jogo contra o São Paulo, que o Grêmio fez uma partidaça defensiva e ofensivamente, e do Grenal, que o Grêmio ganhou e jogou bem, nós não tínhamos quase ninguém do sistema defensivo. O treinador mudou o miolo. O primeiro volante estava uma barata tonta dentro de campo, porque não sabia o que fazer com um parceiro que era o Edenilson, no início do jogo. E quando ele muda, ele coloca um outro volante ao lado do jogador, alinhado, sem nunca terem treinado provavelmente dessa forma. E olha que loucura, né? Quando ele coloca o Camilo, o Cuejar é o primeiro volante fixo na frente da área, e o Camilo, que nunca foi segundo volante na vida, fica perambulando na frente dele, assim, procurando o jogo, procurando. Então, assim, o técnico do Grêmio escalou mal, mexeu mal e pensou mal todo o jogo. Fazia tempo que eu não via um jogo de um time de futebol, mas especificamente do Grêmio, em que da escalação até o final, tudo é culpa do treinador. Diogo, mas o Pavão é ruim, o Kahneman errou, né? O Edenilson não consegue jogar. Beleza? Quem escalou ele? Fui eu? Não fui eu que escalei. Foi o técnico Mano Menezes. Eu não consigo entender muito bem o que se passa na cabeça do Mano, porque, cara, o jogo estava muito claro, muito evidente, né? Que era para ele tomar essa decisão e resolver. É uma pena, né? O técnico Mano Menezes ter feito isso, ele jogou fora uma partida que, talvez, se o Grêmio tivesse feito minimamente um enfrentamento, pudesse ter empatado. JB. Diferente dos dois colegas, eu não acho que a culpa é toda do Mano Menezes, tal qual eles colocaram. Eu acho que o Mano Menezes, ele tira a possibilidade do Grêmio ganhar, ou ele dificulta com a sua escalação as possibilidades do Grêmio ganhar. Eu concordo, obviamente, que o esquema com 2 caras, o Noriega e o Cuejar na frente da área, tentar achar que o Edenilson pode dar algum tipo de movimentação como protagonista e não como um auxiliar do Arthur ou de outro meio-campista, vai dar uma movimentação, abrir os 2 pontas. O Pavão foi bem na última rodada, mas o Aravena, que está entrando bem de centroavante do outro lado, iam suprir a possibilidade de uma armação e colocar ali a bola pro Carlos Vinícius. Eu concordo. E eu concordo que as mudanças também não foram legais, tudo isso. Mas, gente, vamos lá. Com 2 minutos, tem uma finalização, 1 minuto e 40 mais ou menos, tem uma finalização da grande área do Grêmio. Os caras podiam ter aberto ali e foram abrir com 3 minutos. O Ademir sai do campo de defesa e vai levando a bola até a grande área. E aí tem 5 jogadores do Grêmio na grande área e ninguém para ele. É responsabilidade do Mano questões como um Grêmio espaçado em campo, um Grêmio marcando a distância. Isso é uma questão tática que depõe sobre o treinador. É responsabilidade do Mano o Grêmio não fazer uma boa partida a ponto de, poxa, não vai conseguir produzir. É tudo verdade. Mas assim, tem alguns pontos que são... O Mano não é culpado daquela proteção mal feita que o Kahneman fez. O Kahneman é completamente irreconhecível. Por que não tirou o Kahneman antes? Não, mas assim, o Mano poderia ter tirado e evitado. Mas quem estava mal era o Kahneman. Então e o Mano tirou o Kahneman. Não, mas é que aí é muito fácil.
Aí Mas a esse é o culpa papel é do do Mano. treinador. Não. A culpa é do Kahneman. O Kahneman que estava mal. Aí o técnico E tira ele ele põe não é um outro. está mal assim, ó. Não é um está mal assim, pá, tem 3 caras contra o Kahneman tá levando um baile e o treinador não viu. Não! O Kahneman não soube fazer uma proteção pro goleiro sair ontem. E isso não é responsabilidade do treinador. Isso é responsabilidade dos jogadores. É óbvio, se tu não tem o Arthur, tu não vai ter um jogo qualificado, tu não vai ter a bola no pé, tu não vai ter várias outras coisas. É verdade. E o Mano prejudica o time quando coloca os 2 volantes. O Cuéllar e Noriega, pra mim, é injustificável essa situação. É real. Agora, os jogadores do Grêmio, pelo amor de Deus, gente, olha o jogo, olha o que foi a marcação do primeiro gol. Tem 5 caras do cara que tá com a bola e ninguém olha que o William José tá atrás pra fazer a marcação. Isso é o atleta dentro de campo, os caras têm que ter um mínimo de noção de bola de só um pouquinho. Posso fazer uma pergunta pro JB? Claro. Tá. Ele interrompeu abruptamente, ele fez um desabafo forte, me pegou até de surpresa. A gente tá no programa aqui, tá? De segunda a sexta-feira. Aí, hipoteticamente, o Baldasso falta. Não deu pra ele vir. Teve um problema, sei lá. hoje. Tipo hoje. Ele não veio. Tá, mas hoje é questão médica. Tá. O que tu faz? Tu pega um outro colorado do programa, como o Paulinho, a Monique, o Pedro Paulinho é Raid. colorado? Pô, o que mais tem é colorado. Isso. E coloca aqui na bancada pra Tiger, por exemplo. O Tiger, por exemplo, pra substituir Lucas Dias? o Lucas Tá, Dias. mas é que o Taigo e o Lucas, eles não são identificados. Eles fazem Inter, mas eles não são identificados. Sim, são Eu colorados, acho que- mas não assumiram ainda. É que o Dávila também Baldasso não. é identificado. O Dávila também. O ele Dávila faz também é Grêmio, colorado, é mas não identificado. assumiu ainda, é isso? Tá. Na mesma linha. Aí tu faz. Ah, não, o Dávila, perdão, o Dávila é gremista. O que tu faz? Tu faz isso, O Dávila é nosso. tu pega um outro colorado do nosso casting e coloca aqui, ou tu pega e faz o seguinte. Não. Hoje o Bagé apresenta, o Meneghetti representa o Grêmio, o JB representa o Grêmio, eu vou ajudar aqui, sei lá, mais alguém a produzir, e vamos botar o Bruno pra ler os recados. É isso que tu faz? Ou tu faz o básico? O que tu faria, JB? Tá, depende da situação. Não, ele te expôs a situação. A situação tá posta, o Baldasso faltou. Tu pega um colorado e coloca no lugar dele, ou tu passa a botar o Meneghetti pra representar o Grêmio e o Bagé pra apresentar o programa? Mas aí é... Não, tô te perguntando, só me diz o que tu faria. Com um programa Não, de, mas de a- televisão que mas não tem tu nada deu- a ver. mas tu deu a Tomou comparação. uma porrada, jogo. Tu tá- Ele te deu uma porrada. nada Mas a tu deu, ver. tu deu uma comparação tudo agora. a ver, Ele cara. te deu uma porrada. a Eu não vou me meter situação- nessa É que briga tu de vocês precisa- aí. futebol- Eu torço pra briga. Entre tu e o JB, eu torço pra briga. Futebol tu precisa ter um Não, lateral JB, direito, na um vida tu lateral precisa fazer esquerdo, o óbvio. Tu precisa ter um volante. Aqui tu não precisa ter. Tu faz um programa com identificados, sem identificados, JB. com jornalistas, sem jornalistas. Cada um tem suas Mas Não, aqui é características. com jornalistas. J- Deixa bem claro. Aqui é com jornalistas. Deixa bem claro. JB querido. Tu dá um exemplo e aí Querido já vem, tu né? reclama do Kahneman no último lance do jogo, que é um erro, eu concordo fazer contigo. o óbvio. Mas se o Kahneman tá errando desde o primeiro minuto e tu consegue identificar que ele errou no último minuto, quem foi o coitadinho que poderia mas ter aí é feito a muito troca e fácil, não aí é fez? sempre aliviando o Kahneman. Mas não! Aí a gente alivia o Kahneman. Não, mas Não, mas o estamos Kahneman aliviando. reserva há algum Nós tempo, estamos só o Mano não quis criticando. botar. Só que a crítica tem que ser feita nesse momento ao cara que não entendeu que era dia de substituir o Mano. E aí nós vamos chegar de novo nessa figura que é intocável chamada Mano Menezes. Eu queria, o Bagé tangenciou esse assunto, que ele é menos importante, ele é paralelo e bastidor. Mas eu queria pedir a sensibilidade da assessoria de imprensa do Grêmio para um episódio como o de ontem. 4 veículos, 4 repórteres na coletiva do Mano Menezes, né? Um da RBS TV, um da Rádio Gaúcha, outro da Imortal e o outro do canal Alex Bagé, né? Então, aí, pô, parece assim que vocês se aproveitam que só tem 4, que outras emissoras não viajaram para acompanhar, como Grenal, como Guaíba, como Bandeirantes, ou outros canais identificados. Ah, rapidinho, aqui vão ser 10 minutos. Cara, sensibilidade para quem está investindo, para quem está tendo despesa, vai lá e até em respeito ao torcedor do Grêmio, para que, cara, hoje tem só 4, tem só 3, tem só 5. Vamos fazer 2 perguntas para cada um, vamos fazer 2 rodadinhas, vão ser rapidinhas e tal, numa boa. Pô, sensibilidade. E esse pedido eu faço para a atual assessoria de imprensa do Grêmio e para a futura. Não sei quem são os assessores de imprensa de Calef e Odorico Roman, até escutei um nome, vou compartilhar com vocês, escutei um nome que me deu arrepio, assim, né? É um nome que trabalhou lá no começo da gestão Bolzan, que talvez um dos candidatos pudesse contratar para ser assessor de imprensa para trabalhar no futebol. Sujeito absolutamente despreparado, não tem nenhuma capacidade para exercer a função. Se voltasse, seria 10 passos para trás. Tomara que não. Tomara que tenha sido apenas uma fake aí, um nome especulado. Mas que se pensasse nisso, entendeu? Para quem está lá investindo, seja identificado, seja de grande rádio, seja de jornal, de emissoras de televisão, pô, tem 3, tem 4, tem 5.
Faz 2 rodadas para o treinador poder se explicar melhor, inclusive. Tem algo pior do que isso, que foi feito ontem. Se tu, por exemplo, se tu traçar um comparativo, a gente sabe, quando ganha eles querem falar. A entrevista do Mano contra o São Paulo, que era na Arena, teve 40 e poucos minutos. Tá, beleza, a gente sabe que ali tinham mais profissionais, alguns nem são profissionais, mas estão lá, a gente tem que chamar por educação de profissionais. Mas tá lá, aí beleza, 40 minutos. Aí ontem, tava o nosso repórter lá, o Lucas Pilar, e a gente pergunta, tá, Pilar, e agora como é que foi? Porque o Pilar fica marcando se já saiu todo mundo. Ele disse, não saiu todo mundo ainda. Porque a alegação que a entrevista seria rápida, porque o Grêmio tinha que se deslocar, porque tinha um horário de voo, tá? Só que beleza, então tá, terminou o Mano, os dirigentes, e aliás, eu não sei porque viaja tanto dirigente, porque o Grêmio tava devendo outro dia salário. O Grêmio continua voando de voo fretado. Cara, se eu tô devendo a galera que trabalha comigo, eu não posso mostrar pros caras que eu tô viajando de primeira classe. Peraí, Bagé. Então viaja, já que tu tá devendo, tu precisa voar, voa no comercial, porque fica chato tu voar de primeira classe e tu não tá pagando o salário. O Grêmio faz isso. Cheio de dirigente, que eu não sei por que eles vão. Porque se é pra assistir o jogo, assiste pela TV. Eles vão pra lá pra não falar. Aí não fala. Claro, Trenzinho de alegria, né? Perdeu ninguém falar. O Trenzinho da Alegria não falou. Só que daí, o Pilar, o Diogo apresentando a jornada, o Diogo assim, tá, mas falta... Não, falta gente ainda. Aí disse, não, então não vamos sair daí, não, vamos fechar o teu posto enquanto não passar todo mundo. Nós ficamos mais 40 minutos, Sim. porque os caras estavam terminando de jantar no vestiário. Então, dava tempo do Mano ter falado, mas então, não falou combinado. Cara, não dá esse migué, tá? Não dá esse 171 na imprensa. Não, tem que ser rápido, os caras estão jantando lá dentro do vestiário. Não faz isso. Aliás, ontem era um momento para falar um dirigente do Grêmio, até para repercutir também o que aconteceu no sábado. Né? O Grêmio saiu daqui com o título ganho, a própria CBF achou que o Grêmio seria campeã brasileira sub-17, ia levar o título, preparou lá uma festa com papel picado das cores do Grêmio e não do Atlético Mineiro, deu um rebuliço danado, tiveram que a CBF teve que pedir desculpas pro Atlético Mineiro, fez essa pataquada, né, sobrou pro Inter, porque o Everton Guimarães lá já espinafrou o Inter. Os caras da CBF aprenderam com o Internacional como é que se faz chuva de papel picado, com tamanha incompetência. Pô, era um momento pra falar. Talvez até dar um incentivo pra esses meninos. É um vexame. Tu ganha em casa, ganha bem pro 4-1, vai lá, toma 3. Podia ter tomado mais também. Aí nos pênaltis perde. Até pra dar um incentivo. Olha, vamos celebrar, vamos olhar o copo cheio, vamos celebrar o vice-campeonato, vamos incentivar esses meninos. Tem uma boa safra ali, não é por um resultado anômalo fora da curva que a gente vai jogar fora a qualidade que tem surgido aí com 17 anos. Então, até para ter esse tipo de voz. É que não é justo, Meneghetti, com o torcedor do Grêmio esse tipo de ação, sabe? Porque no jogo passado, quando o Grêmio foi muito bem contra o São Paulo, o dirigente do Grêmio, ele vai para a entrevista coletiva e antes de ele falar, ele diz assim, não é um praxe, né, do nosso departamento, dessa gestão, falar, mas hoje se faz necessário. Como assim hoje se faz necessário? Então, quando perde... Não é necessário dar nenhum tipo de explicação, é isso? Uma 4-0. Isso aí. Vai perder, né? Tomou 4.